Fala, galera! Começa mais um episódio do Grego Teologia, e esse, o de número 54. Eu sou o Claudione Colevati, mas hoje não vai ter brincadeira porque o assunto é sério, e depois que eu estudei um pouco e que tenho aprendido muito com o nosso convidado aqui na sua página, eu tenho vergonha do evangelho ou cristão que eu digo que sou. Meu nome é Guilherme Oliveira e a igreja arde, mas prospera, mas floresce. Bom, hoje o nosso convidado, eu conheci ele na internet, é mais um dos amigos aí que a internet vai nos presenteando, graças a Deus. É um cara que a página dele, todo dia eu tenho que entrar um pouco, porque todo dia tem excelentes postagens. Tem quadros lá fantásticos, como, se eu não estiver enganado, é o Você Sabia, ou Curiosidades, que também eu não sei de onde que o cara tira essas coisas, mas tudo bem. Mas hoje o assunto é sobre a questão da igreja perseguida, né? Então, hoje nós vamos estar gravando com o Saulo, que é da página Boletim Maranata. Mas antes dele se apresentar, nós vamos lá para os nossos recados. Você que está aí nos assistindo, sempre nos ouve também. A gente tem uma... Como é que fala, Gui? Uma parceria? Isso. Nós temos uma parceria com a Amazon, aonde você que gosta do grego e deseja que o do grego continue, né, o nosso trabalho de apresentar teologia, de produzir coisas sobre teologia, com uma melhor qualidade, você pode estar indo lá, comprando na Amazon através do nosso link. Você não vai pagar nada mais por isso, mas porém nós vamos ganhar comissões, as quais a gente tem juntado aí para ver se melhora ainda mais, né, a nossa qualidade aqui das nossas gravações, das nossas produções. Você vai achar o link no nosso site dogrego.com e lá vai ter a fotinha bonitinha que o Jean deixou, ou você pode também ir no nosso Instagram e lá no link da bio que também te direciona lá certinho. Mas se você tiver qualquer dúvida, quer comprar, fala com a gente que a gente te ajuda imediatamente. Agora, como diz o Jean, dá para comprar até carro na Amazon, né? Bem por aí. Siga também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, @do Grego Teologia. Nós também temos os nossos quadros, né, do nosso canal, que é o do Grego Teologia no YouTube, onde nós temos o DGPAN, nós temos o De Olho na Letra, nós temos os reviews literários e temos também o do Grego Responde. Se você ainda não conhece, vai lá, se inscreve no nosso canal e qualquer dúvida, comente. Se você quer enviar sugestões de canções para serem analisadas, perguntas pra gente estar respondendo, ou qualquer coisa que você quiser falar, vai no nosso Instagram, vai no Facebook, nos chama a gente no inbox ou direct e bate um papo com a gente. Tudo bem? Então vamos lá então para mais um episódio do Grego Teologia. Dados os recados, agora eu vou deixar com que o nosso convidado do dia se apresente. A casa é sua. Fala, galera, tudo jóia? Aqui é o Saulo, eu sou administrador da página Boletim Maranata e eu tenho um projeto missionário, depois eu até faço um convite aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Eu não divulgo tanto, né? Até porque eu acho que essas coisas não merecem holofotes, mas até nesse período que a gente está de pandemia e tudo mais, mais do que nunca a gente tem visto o quanto o pessoal tem precisado desse tipo de apoio, tá? Quem quiser conhecer um pouco do trabalho missionário que eu fundei uma junta missionária aqui com alguns irmãos e com minha esposa, chama Os Mensageiros de Cristo, tá? Basta ir lá na internet, www.osmensageirosdecristo.com.br. E a gente faz missões aí, desde missões urbanas, já fomos para tribo de índios aí, e com foco mais em hospitais, clínicas aí, asilos, orfanatos, através do evangelismo
criativo. E eu já digo para vocês, até porque eu sei que tanto vocês aqui como nós aqui do Boletim Maranata, a gente tem um viés mais reformado, né? Até na questão evangelística, assistam e vejam lá sem uma crítica já pré-concebida no seu coração, tá? Saibam que eu aprendi a fazer evangelismo na prática mesmo com Paul Washer. Antes dele era Jesus te ama, entregar folhetinho. Então, é que eu sei, porque o pessoal tem um pouco de preconceito, né? Quando vocês forem ver lá, eu tô sempre de palhaço. Até algumas igrejas que eu dou palestra, as pessoas acabam não me conhecendo. Falam, nossa, a vida inteira eu só acho foto de palhaço de você na internet. A gente faz um trabalho parecido com aquele do Pat Adams, né? Dos Doutores da Alegria. E eu faço mágica nos hospitais, nos asilos, para as crianças também. E mais como quebra-gelo, e eu tento colocar um pano de fundo aí para poder quebrar o gelo, a gente conseguir mais proximidade, e em cima disso a gente entra com o evangelho. Aí eu convido vocês a conhecer esse trabalho aí, tá? E hoje é um tema bem pesado, bem forte, né? A gente passou aí talvez o ano em que as pessoas focaram muito na questão da pandemia, mas foi um dos piores anos aí da última década aí para a igreja perseguida no mundo como um todo. Ah, muito bacana. Eu já conheci, acho que aquela vez que a gente conversou, eu acho que você já chegou a mandar o link, eu cheguei a olhar assim o projeto. E assim, galera, quem quiser conhecer, inclusive, tem a gente monta algumas histórias com o evangelismo através de mágicas, né? E tem gente, eu sei que tem crente que já fala, mágica é coisa do capeta, não serve para evangelismo. Mas veja um pouquinho lá, irmão, vocês vão gostar, viu? Esse negócio de ilusionismo, de ocultismo é coisa do capeta. Também, tá? Mas dê uma olhada lá que tem esse campo de evangelismo criativo, principalmente nos hospitais, né? É um canal de entrada muito legal. Hoje, principalmente a capelania hospitalar, ela foca muito no conforto, né? Do doente. E muitas vezes o doente lá tá lá interno lá e tá com toda a sua família junto também sofrendo ao mesmo tempo, né? E as crianças, irmãos, principalmente a gente visita bastante a ala de oncologia, é complicado você chegar numa ala de oncologia, as criançadas todas ligadas lá no aparelho, né? Quem que já passou por isso sabe que é o desconforto que traz, né? As máquinas lá. E nada melhor do que você chegar arrancando o sorriso da criança, buscando essa proximidade e quebrando esse gelo mesmo. O próprio adulto, né? Vários pais que são até pais ateus, eles acabam abrindo o coração só pelo trato que eles veem a gente tratando as crianças. Então é mais como uma porta de entrada mesmo, vejam sem preconceito. Bacana. Maravilha. Bom, agora que o Saulo se apresentou, eu também recomendo muito que vocês vão lá e conheçam a página dele, o Boletim Maranata no Instagram. Ela é fantástica, tem muita coisa muito interessante. Demonstram também a questão do trabalho que ele faz aí. E só para o pessoal ter um conhecimento um pouquinho, porque eu quero deixar eles com curiosidade, como é que chama aquele quadro que você coloca tipo assim, o que tem a ver Salomão e a pizza? Aí você traz lá antes da criação do mundo até a pizza. Como é que chama mesmo o quadro? Então, é que na verdade eu sempre fui muito nerd, né? Eu sou neto de japonês, a vida inteira eu gostei dessa cultura japonesa, eu gostei dessa questão de quadrinhos e tudo mais. E eu vejo que a gente, principalmente algumas igrejas, eles ficam com um pé atrás com relação a essa parte cultural, né? Acho que a gente tem que ter uma certa divisão. E tem que ter os seus limites, mas é uma questão saudável. Então eu tive uma ideia de juntar um pouco a página do Boletim Maranata, eu trago muitos assuntos pesados, né? Assuntos polêmicos, perco seguidor direto, bloqueio haters aí o dia inteiro, mas até pra própria saúde minha mesmo, tratar de alguns assuntos mais leves, eu criei um quadro que chama quadro Conexões. Então, na verdade, eu pego algum elemento da cultura de uma forma bem inusitada e faço uma conexão com alguma questão teológica. E, em parte, até dizem que a ilustração, né? O próprio Jesus foi o mestre da ilustração. Esse modo de você tratar de uma outra forma, com alguma ilustração, construir esse mapa mental na cabeça da pessoa, como ele está no dia a dia dela, isso acaba fixando mais legal a mensagem na cabeça das pessoas, né? Então é um quadro super divertido, viu? Quem quiser ir direto só nesses posts, é só jogar lá no Instagram, uma hashtag BM, que é de Boletim Maranata, BM_conexões. Aí você vai ter acesso a todas as conexões que a gente fez até o dia de hoje. Eu recomendo, pessoal, você aí que gosta de ver essas questões de curiosidades, é fantástico, eu sempre tô acompanhando. Mas hoje o papo, Saulo, ele é um tanto
quanto, ao mesmo tempo que é triste, ele tem que nos trazer alegria. Exato. Né? Porque sabemos que todo cristão, ele deveria passar por perseguição, mas nós vamos chegar nesse assunto ainda. Ele deveria. Mas eu li algumas coisas, aí eu acompanhando lá o que você posta também, foi como eu falei no início, eu tenho uma certa vergonha de falar que eu sou cristão perante alguns cristãos que a gente conhece na atualidade, que a gente fica sabendo as histórias, né? Mas já pra começar, pra gente já dar a ideia aí, que nós vamos estar falando hoje sobre a questão de cristãos perseguidos, né? Igreja perseguida / cristãos perseguidos, que nós estamos falando do cristianismo. Uhum. Assim, atualmente, né, nós podemos considerar que o cristianismo é a religião mais perseguida entre todas as religiões? Há algum estudo, alguma coisa relevante pra gente ter uma noção disso, Sal? Sim, na verdade, a própria existência de órgãos como o International Christian Concern, a própria Portas Abertas, né, que é a mais representativa aí tanto no Brasil quanto fora do Brasil, Exato. A existência desses órgãos aí, e eles fazem um trabalho de pesquisa, não é uma tabulação no Excel, não é um bloco de notas, não, é uma pesquisa acadêmica, inclusive passa por validação de alguns órgãos internacionais, tá? É um trabalho bem sério que eles fazem. A própria existência de órgãos que fazem essa monitoria e fazem essa monitoria de uma forma constante, já é uma evidência de que a igreja cristã é a que mais sofre com perseguição ao longo do mundo, né? Você não vê esse mesmo trabalho de uma forma séria, acadêmica e exposta, da forma como é exposta, nas outras religiões. Porque não se vê essa necessidade como dentro do cristianismo nós temos também. Se for para falar de uma forma mais taxativa, de um número absoluto, assim, né? Vamos falar de números absolutos, de fato o cristianismo ele representa o maior índice aí de pessoas perseguidas pela sua fé. Agora, se a gente for falar em proporções, tem um povo aí que também que é bem sofrido, né? Que a gente sabe isso desde o Antigo Testamento, que são os judeus. Se você for ver, mas é difícil até fazer comparativos, né? Porque a representatividade dos judeus hoje é bem pequena perto do cristianismo como um todo. Mas aqui no Ocidente, vamos esquecer, né? Eu sei que tem muita gente que fala que eu sei que tá mais lá pra frente, mas a perseguição no Ocidente do cristianismo, ela ocorre mais no âmbito de preconceito, um pouquinho de intolerância religiosa lá, mas não entra na perseguição mais ferrenha que a gente vê lá na Ásia, no norte da África e alguns outros países lá do oeste. A nossa perseguição aqui, a gente pode utilizar, a palavra talvez seria errada, eu ia falar sistêmica, mas no sentido de o sistema que tenta ir contra a moralidade cristã é uma perseguição assim, pouco velada, mas não de fato perseguição a ponto de matar porque a gente crê em Jesus, né? Exatamente, é mais no campo das ideias, né? Isso, não é uma perseguição mais física. Mas quando eu mencionava dos judeus, é porque assim, se a gente fosse traçar um paralelo entre os judeus e os cristãos, os locais que majoritariamente perseguem cristãos, que não admitem a fé cristã, ou que até admitem mais para uma máscara, né? Para que o Ocidente, para que a Europa, para que todos vejam que eles não são intolerantes, mas na prática é uma pressão muito forte, são os mesmos locais que também fazem a mesma coisa com o judaísmo. Porém, em algumas regiões, quem mais representa também, né, nessa questão da perseguição são os países regidos pelo Islã. Você ainda vê cristãos ou escondidos ou sobrevivendo através de pressão, mas você não tem índice de judeus. Porque os judeus que ali estavam, ou que ainda tem, são forçados a migrar tudo para Israel. Então, na verdade, assim, os cristãos são odiados nessas regiões, sim, ainda sobrevivem debaixo da pressão, da perseguição, mas o ódio que essas mesmas nações têm do povo judeu é muito mais expressivo a ponto de que eles nem existem nos mesmos locais, né? Se você for viajar, por exemplo, vamos falar do Oriente Médio, focando agora em Israel. Se você for viajar para Israel e percorrer todo o território de Israel, você vai ver lá que tem os bairros cristãos, os bairros judeus e os bairros muçulmanos. Se você for entrar num bairro judeu, você vai ver na rua, sim, tranquilamente, tá? Você vai ver na rua um casal de cristãos passeando, algumas freiras passeando, um casal de judeus ortodoxos com sua família passeando, vai ver também um bando de muçulmanos passeando com suas famílias normalmente, convive-se de uma forma normal. Agora, na mesma cidade, você só atravessou um quarteirão, entrou no bairro muçulmano, você não vê nenhum judeu passeando por lá. Cristãos já é um pouco mais difícil. Tanto é que, quando eu estive lá, tem uns carros assim, parece aqueles filmes de Exterminador do Futuro, Mad Max. Os carros, eles não são blindados a lataria do carro, como a gente costuma ver aqui. Eles têm grade nas janelas. São chumbados grades
grades na janela dos carros. A gente perguntou, mas o que é isso? É da polícia? Não, provavelmente é um carro de um judeu que precisa passar pelo bairro muçulmano para chegar no serviço ou alguma coisa assim. Caramba. Eles têm que colocar grade por causa de pedrada, né? Então por isso que eu falo, em números absolutos, os cristãos são os mais perseguidos e odiados no mundo todo, né? Mas os judeus não ficam para trás no que se diz respeito se a gente for falar proporcionalmente falando, porque nessas regiões eles nem existem, né? Mas a própria cultura judaico-cristã, como a gente já fala meio que unificado, né? Acaba, o povo, eles se costumam chamar, né? O povo do livro. O povo do livro, quando a gente pega nesses atos terroristas, esses martírios que acontecem diante da televisão, eles costumam se referir aos judeus, e o povo do livro geralmente são os cristãos, mas eles também acabam colocando os judeus na mesma leva, porque o Antigo Testamento também é aceito da mesma forma pelas as duas religiões, mas os cristãos são de longe os mais perseguidos. E os mais perseguidos e os que mais crescem ao longo de toda a história, né? É aquela história que os sangues dos mártires lá acabam virando semente, espalhando por todo o planeta. Caramba, essa coisa sobre Israel eu não sabia não, cara, sobre essas questões aí. São coisas, pra gente parece, igual você falou, parece até questão de filme, né? Que se você falar pra alguém aqui, os outros falam, tá inventando, não é possível. E eles dão dicas, inclusive, pra você se movimentar, né? Eles falam, olha a caixa d'água. Geralmente as caixas d'água são todas expostas, é como se fossem grandes botijões, assim, cilíndricos, né? Se você entrar no bairro, se olhar pra cima, assim por cima, ver várias caixas d'água escuras, evita, porque é bairro muçulmano. Se vê mesclado, pode ser um bairro judeu aí, se vê Maria branco, é um bairro cristão, um bairro judeu. Então, eles diferenciam, inclusive, a cor da caixa d'água pra você assumir o risco de passar por aquele lugar ou não. Caramba. Mas, Saulo, você destacou que existe uma perseguição maior contra os judeus nesses lugares, né, do que em relação aos cristãos. Seria também por uma questão étnica e política ali do Estado de Israel e não só pela religião judaica? Sim, é que na verdade o povo judeu, principalmente o povo judeu hoje, né, a gente acaba misturando quando a gente pensa no povo judeu um pouco com a visão ainda do Antigo Testamento, Israel e tudo mais. Mas tem dois povos aí que majoritariamente acabam vivendo dentro da sua sociedade com uma mistura entre os direitos civis aí e os direitos religiosos, ou os seus deveres civis e religiosos. A própria legislação acaba abraçando as duas coisas e fazendo uma mesclagem. Quando a gente pensa em união de Estado com a igreja, geralmente os críticos sempre se voltam pro cristianismo e olham para a época da Idade Média. Mas hoje tem dois povos que vivem dessa forma, né? O Islã, por exemplo, muitas nações, eles acabam abraçando o islamismo não só como uma identidade religiosa, mas uma identidade civil do povo. Você ser daquela determinada nação, já no próprio registro, digamos assim, né? Você já nasce adepto daquela religião. A própria Sharia, que são aquele conjunto de leis do Alcorão, acabam se mesclando tanto nas questões civis quanto religiosas. E em Israel, o povo judeu, ele acaba fazendo uma coisa parecida ainda hoje, né? Eles acabam vivendo aquela teocracia ilusória ainda, né? Como se fosse na época mosaica em alguns locais. Se bem que Israel já está muito mais avançado nesse sentido e as coisas meio que acabam se separando. Mas, sim, te respondendo, eles são rejeitados nesses locais, não tanto pelas questões religiosas, mas por essas questões étnicas também, né? Mas como o judeu ele mistura uma coisa com outra, é difícil conseguir separar. Entendi, valeu. Caramba. Bom, dando continuidade depois dessa aula, né, de religião e política, ô Saulo, vamos já, assim, o nosso foco é o cristianismo, como a gente tá falando, né, que é a nossa fé. Assim, dentro do que você estuda aí, como você citou os Portas Abertas, que eu também já ouvi coisas sobre eles, e o trabalho deles é muito sério. Eu até vi alguma questão que eles fazem trabalho de treinar as pessoas que moram no país para não ter que, às vezes, deixar alguém lá, porque é país que realmente mata as pessoas, e se for pego, é todo um trabalho, né? Mas quais os principais países, né, que perseguem os cristãos hoje, que proíbem cultos públicos, né, ou uma proclamação pública da fé em Jesus Cristo? Você tem uma lista, você tem uma noção assim, existem 10, 5, que seja, vai nos
Nos apresenta aí, poxa. Sim, na verdade, assim, desde a época dos anos 70, mais ou menos, a Portas Abertas já vem fazendo esse acompanhamento, né? Mas aí com o tempo eles foram se profissionalizando, foram tornando o trabalho um pouco mais acadêmico. Eles não trabalham com simplesmente as pessoas, as igrejas locais acabam enviando denúncias, eles vão tabulando e vão fazer uma estimativa em cima disso. Tem alguns órgãos internacionais que fazem isso. Eles não, eles enviam questionários para pessoas localizadas em cada um desses países e ano a ano eles vão tabulando como é que tá a perseguição em vários âmbitos, tá? Eles dividem em dois pilares. Como que tá o cristão na vida dele, na vida social dele e no âmbito de violência. Então, por exemplo, na vida, ele avalia em todos os fatores. Como que tá a vida privada, ele e a família, ele e a comunidade onde ele está inserida, o próprio país como um todo e como que é a perseguição dentro da igreja. Então eles vão tabulando e colocando pontuação em cima disso. Naquele top que a gente sempre divulga, né, do top 50 dos países piores para ser cristão, a Portas Abertas acaba publicando isso e internacionalmente até esses outros órgãos que atendem a igreja perseguida acabam se baseando nessa lista da Portas Abertas por ser um trabalho bem acadêmico, bem sério. Então o top 10 das Portas Abertas os países que assim é muito, muito difícil você ser um cristão público, digamos assim, entre aspas, né? Entendi. Você consegue ser um cristão, mas até nas estimativas, quando você vai tabular a quantidade de cristãos daqueles locais, é muito difícil, porque o cristão ele fica até com receio de falar que é cristão para pôr num registro, uma tabulação. Por exemplo, a Coreia do Norte, ela lidera aí, acho que quase, a lista ela tem desde os anos 90. Quase 20 anos, quem tá no topo é a Coreia do Norte, né? Eles têm uma igreja cristã, tá? Entre aspas, né? Uma igreja de fachada que foi colocada lá justamente para mídia mesmo, para se tiver alguma visita da ONU, para órgãos internacionais fazerem uma auditoria, mas é só uma igreja de fachada, quem manda mesmo é o regime norte-coreano e o literalmente para inglês ver, né? Exatamente. Aí fora os membros, vamos supor que naquela igreja tem 100 membros registrados. Oficialmente falando, fora da igreja é zero a população de cristãos, porque não se tem apuração. As igrejas acontecem, elas sobrevivem parecido com os cristãos da história da igreja dos primeiros séculos, né? Que se reuniam nas catacumbas. Na Coreia do Norte eles se reúnem nos esgotos, igrejas subterrâneas. E a população mais, digamos assim, onde a gente consegue numerar e eles se vivem em comunidade, adorando junto, servindo junto, trocando ideia, fazendo seus cultinhos lá em conjunto, sabe onde é? Nas prisões. Já tá preso mesmo, de lá o que podem fazer? Matar. É o único local onde eles reúnem, entre aspas, publicamente, e eles servem lá, né? E é legal que você mencionou uma questão aí sobre esse apoio que a Portas Abertas, eles acabam capacitando, né? E deixando as pessoas locais, justamente para servir como missionários locais. Tem uma história bem... É triste, mas a gente sabe que a gente fica animado pelo empenho desses cristãos. Mas a Coreia do Norte, vocês sabem que o pessoal, assim, eu acho que desde que você se conhece como cristão, teu sonho é sair de lá para poder servir, adorar a Deus, cultuar, louvar publicamente, ler uma Bíblia sem estar escondido, né? Então o índice de fuga é um sonho no coração dos norte-coreanos, e é um índice bem alto, tá? Eles acabam fugindo ou para a China ou para a Coreia do Sul, que é um pouco mais liberal, né? Tem uns que acabam fugindo para a China e lá na China também acaba passando pelos mesmos apertos. Então a Coreia do Sul é onde geralmente tem um maior foco aí de missionários que atuam indiretamente na Coreia do Norte. E tem uma história que alguns cristãos que conseguem fugir para a Coreia do Sul, pensa que você tá lá 10 anos da sua vida se reunindo debaixo da terra, enterrando Bíblia, desenterrando para poder ler um versículo, enterra de novo, risco de morte, e você se lança no meio do mato aí, passa por todas as guaritas e acaba chegando na Coreia do Sul. Pensa no sentimento de liberdade. Aí você é pego por um grupo missionário local lá, por alguma agência missionária local, sabe o que eles fazem? Eles trabalham convencendo esses cristãos voltarem. Eles fazem, imagina que você passou anos tentando fugir, você acabou de fugir, eles conseguem convencer, eles fazem um trabalho missionário, eles fazem um trabalho de capacitação, porque é tão difícil você colocar o missionário lá dentro, que a melhor forma é você pegar os fugitivos,
capacitar esses missionários e convencer eles voltarem e servirem lá como cidadãos norte-coreanos, e eles acabam aceitando. Caramba, cara. Aí a gente vê no nosso comodismo aqui. Se você estivesse na mesma situação, aí você saiu, parece que ganhou na loteria, né? Nossa, estou livre. Você voltaria tão facilmente? É por isso que eu falo que eu costumo brincar, falar assim, lá na ceia da Nova Terra lá, os apóstolos brigavam para saber quem vai sentar do lado de Jesus, e é capaz de Jesus ter uma série de missionários norte-coreanos do lado, viu? Cara, lá é bravo. Você não Realmente, sabia disso. tem que ter mais coragem pra voltar do que pra sair. Exatamente. Rapaz. E pra você ter uma ideia, é tão difícil eles entrarem que tem alguns grupos de pastores e missionários da Coreia do Sul. Como que eles fazem? Eles acabam enchendo balões, pendurando uma série de versículos bíblicos nos balõezinhos com gás hélio e ficam soltando na fronteira, né? Pra, se às vezes cair o balãozinho, o versículo chega lá e dá sorte de alguém pegar. Por isso que é muito difícil entrar lá. A Coreia do Norte hoje seria o país que mais persegue, que é praticamente oficialmente assim, é difícil você exercer o cristianismo de uma forma pública. É claro que os números oficiais vão falar dessa igreja de fachada, mas a gente, como cristão, a gente nem considera, né? E fora isso, irmãos, os países que estão no top 10 lá, 80% são países regidos pelo Islã. Afeganistão, Somália, para você ter uma ideia, é proibido ter Natal. Eu pensei que não existia um local que o Natal fosse uma festa proibida por lei. Então é isso que eu falei, esses países como misturam a Sharia, né, as diretrizes islâmicas com a própria questão civil, então imagina para você ser cristão também. Os próprios cultos públicos nesses países, ele tem uma dificuldade de avançar, porque eles têm leis para proteger os muçulmanos de serem convertidos por cristãos. Então, em algum desses países que ainda é permitido você ser cristão, mas dentro da sua casa, sem se reunir com outras pessoas, você cultuar a Deus lá no seu íntimo, a lei, ela proíbe você converter uma outra pessoa. Então, qualquer tipo de manifestação pública, evangelística, ou se você receber algum parente dentro da sua casa e isso for denunciado, você vai pra cadeia ou acaba morrendo. Então, ser cristão público nesses países é praticamente impossível. Você vive como um cristão secreto. Cara, como eu fico cada vez mais com vergonha do cristão que eu sou, cara. Mas aqui no Ocidente eu acho que é um sentimento comum, né? Nossa, cara. Aí o que às vezes me tira do sério, eu sei que a gente fica nervoso, né? Quando a gente vê o nome de Deus, o próprio cristianismo, a Bíblia, ser ridicularizada aí, alguns programas de comédia que tem aqui no Brasil, né? Outras coisas, a gente vê, já se sente um mártir, né? Nossa, olha, estão me perseguindo. Ou eu tô lá na faculdade, uma rodinha de piadas lá, acabam me zoando lá. Nossa, Senhor, eu volto parecendo que eu tô com o pé no céu. Aí a gente vê o que realmente é perseguição, a gente fica envergonhado. Só que é engraçado que esses cristãos, os caras, eles sabem da perseguição e eles desenvolvem uma fé que a gente não consegue desenvolver aqui, né, cara? É verdade, mas na verdade, assim, eu não vou nem entrar em questões escatológicas, é questão de crença pessoal mesmo. Eu acredito que vai chegar uma hora que isso chega no Ocidente, chega no Brasil sim, e talvez é isso que vai acabar aquecendo a nossa fé, né? O vento da perseguição, na verdade, desde o começo da história do cristianismo, o vento da perseguição só serviu para espalhar a mensagem por todo o Império Romano, né? E é engraçado que até os romanos no comecinho, como eles geralmente matavam ou crucificado, ou degolado, ou esfolado vivo, existe uma lenda que foi espalhada entre soldados romanos que eles começaram a optar mais pela questão das fogueiras, né? Porque cada vez mais eles sufocavam a fé dos cristãos aí, martirizando eles, mas cada vez multiplicava mais. Aí, entre alguns romanos, como era um povo muito supersticioso, começou a se espalhar uma ideia de que o sangue dos crentes, quando caía no chão, de uma forma mística, acabava virando uma semente e surgindo crentes de outros lugares. Olha só. Eles começaram a queimar os caras, não derrama sangue não, porque o negócio não tá parando, né? Não, e é engraçado como que pra nós aqui, se houvesse uma perseguição hoje, eu acho que 80% deixaria de ser cristão. Porque se a gente for analisar aqui nas nossas igrejas, né, o que tem sido ensinado, e você ir pra Bíblia, essa questão de sofrer perseguição, a nossa oração aqui seria assim: Senhor, nos livra da perseguição. E aí você vai pra Bíblia, você vai, por exemplo, em Atos, quando Pedro lá, os caras tá tudo querendo matar Pedro, e aí a oração lá é para que Deus faça com que eles tenham mais coragem de pregar o evangelho. É verdade. Em Atos 4, cara, e você não vê falando, não, Senhor, afasta de nós a perseguição. Não, ó, nos dê coragem para continuar pregando o evangelho, independente da circunstância, né?
Cara, eu fico fascinado, eu fico envergonhado primeiro, mas eu fico fascinado de saber como que... É claro que depois a gente consegue entender que somente é o Espírito Santo que faz com que essas pessoas suportem esse tipo de perseguição. Sim. Claro, né? Isso não há dúvida. Acho que se nós precisarmos passar por isso, eu creio que Deus é quem vai nos fortalecer, nos encorajar a enfrentar da melhor maneira possível. Né? Mas como que isso, acho que a nossa igreja, ela não sabe, ela não conhece essa questão dessa perseguição que há a outros irmãos, porque nós somos um só corpo, né? Mas como que é falho isso pra gente? Aqui a gente brinca de ter um domingo no ano ou um domingo por mês de missão. E aí põe a bandeirinha, passa um videozinho, você dá a sua ofertinha e parece que tá tudo bem. Nossa, olha, a igreja, mas não conhece, falta conviver de fato, ver de fato o que é uma perseguição, cara. A própria Bíblia, né? A gente tem que morrer de vergonha aqui no Ocidente de olhar a Bíblia na estante empoeirada ou ver a gente tem tradução de tudo quanto é forma pra pesquisar e os caras se matam pra ter folhetim lá, né? Eles rasgam, se chega, por exemplo, uma Bíblia na Coreia do Norte ou algumas aldeias mais isoladas da China, os caras rasgam a Bíblia justamente para poder espalhar e cada um tem uma página. Outros tentam decorar, enterra em algum lugar, depois desenterra. E a gente tem de Gênesis, Apocalipse, comentário bíblico de tudo quanto é lado, né? E ainda fica descontente, né? Eu acho que foi vendo alguma coisa sobre Portas Abertas, eu achei interessante essa questão quando ele fala sobre de envio ou não de pessoas para alguns países, né? Pela essa questão de perseguição. Uhum. Ele cita uma história que acho que é de um cara que é um dos fundadores do Portas Abertas, que eles entenderam que quando eles chegam, por exemplo, num país perseguido, eles não levam nada pronto. Eles simplesmente perguntam, o que vocês precisam? Aí as pessoas falam assim, né, tipo, tem até a história que acho que na época da Cortina de Ferro, época do comunismo, o pessoal falava, a gente precisa de Bíblia e da oração de vocês. Olha o pedido dos caras, velho. E você sabe assim, na verdade, o que me acendeu, tem gente que fala de arrepio, né? Arrepio, uma revelação. Mas o que me fez acender para a questão da obra missionária foi justamente quando eu li o livro era adolescente, eu li o livro e vi alguns testemunhos a respeito do irmão André, o fundador da Portas Abertas. É ele Aquele mesmo. livro, tem até hoje, da editora Betânia, um livro bem antigo, O Contrabandista de Deus. Era o trabalho dele como missionário, era um contrabandista, mas ele lotava o fusquinha dele lá de Bíblia e atravessava a cortina de ferro. E tem uma série de histórias impressionantes, né? Tem histórias que ele escreve num livro em que os missionários, os soldados da fronteira pediam pra abrir o capô do fusquinha, que é na frente, né? E tava lotado de Bíblia e ele orava, Deus, ele escreve isso no livro, né? O Senhor deu visão aos cegos e quando estava aqui na terra, faz agora os soldados ficarem cegos dessa vez aqui. E os caras abaixavam e mandavam ele seguir em diante. Aí tinha até um relato uma vez que ele falou que o soldado mandou fechar o capô e ele correu o mais rápido que podia. Ele ficou sem entender, né? Aí o soldado falou, corre logo lá pra entregar o suprimento aí, senão esses legumes vai estragar tudo aí no seu capô. Caraca, velho. E tava lotado de Bíblia. Nossa. E quando ele chegava, é por isso que o Brasil, gente, pelo amor de Deus, precisa de um chacoalhão de Deus, né? A gente vive numa polarização política aí, e eu fico muito triste quando eu posto algumas coisas relacionadas à Coreia do Norte ou à China. Tem alguns crentes aí que vêm na minha página criticar que eu não posso falar Partido Comunista porque eu tô levando pro lado político, mas é o que mais... Depois do Islã, talvez pare com o Islã, né? Foi o partido que mais matou cristãos, né? E você vê histórias de como quando as Bíblias começaram a chegar depois que a cortina de ferro caiu, é impressionante. Tem missionários que contam que as pessoas lá morrendo de fome, né? Do outro lado, elas não pediam comida, eles vinham com suprimento de comida, mas elas vinham pedindo sedentas a Bíblia. E quando eles entregavam uma Bíblia na mão, as pessoas abraçavam, choravam e falavam, faz décadas que Stalin me tirou a única que eu tinha, e eu só lembrava de versículos de cabeça, agora eu tenho uma minha. Então é uma coisa muito pesada, e aqui a gente fica, inclusive, levando pro lado político um negócio que eu fico besta. Eu falo assim, eu tenho um dia que eu fiz um desabafo na página, que eu postei algumas notícias a respeito da China, e um monte de irmão começou a me mandar mensagem falando que eu tava levando pro lado político, e eu falei, meu irmão, eu tô postando aqui um irmão teu, e noiva de Cristo, um irmão teu, morrendo, sendo torturado e morto lá do outro lado do mundo, e você vem me comentar, mas o capitalismo também mata.
Olha o nível de sensibilidade, né? Que a igreja de Cristo tá hoje. A gente precisa de um chacoalhão. Talvez precise de um vento da perseguição aqui para poder dar um chacoalhão no povo de Deus. E um detalhe que você falou que é muito legal, Claudione, é com relação à igreja primitiva, como eles tratavam essa questão da perseguição. Muitos crentes hoje pensam que a perseguição vem como castigo, tal como eram os cativeiros na época de Israel. Os cativeiros, a opressão que vinha das nações, era por desobediência do povo de Deus. A perseguição que vem no Novo Testamento nunca é por desobediência, pelo contrário. Quanto mais o povo ficava mais fortificado com relação à Bíblia e o evangelismo se tornava cada vez mais forte, mais o fogo da chama da perseguição esquentava no povo deles. Então, assim, se tem um termômetro legal para você saber se realmente aquela nação, aquele país, a igreja daquele lugar tá realmente empenhada com relação à causa de Cristo, é porque a perseguição foi ficando cada vez mais forte. O próprio martírio nunca foi visto. Se você for ler a história eclesiástica de Eusébio, lá, alguns relatos de martírios, o livro dos mártires de John Foxe, o martírio era visto como um prêmio. Os cristãos almejavam a morte de martírio como se fosse uma questão honrada. Não era um sacrifício, uma coisa pesarosa. E quanto mais você suportava as torturas, eles viam como se fosse um atleta que está correndo e chegando no pódio recebendo uma coroa de Deus. Eles viam o martírio como um prêmio, não como um castigo, né? Bom, com certeza. Naquele filme recente do Martin Scorsese com o Andrew Garfield, que eles são missionários no Japão, eles almejavam muito morrer como martirizados. Daí o governo japonês percebeu e começou a matar os membros da igreja para fazer eles negarem a Cristo. É muito interessante isso. Não sei se vocês chegaram a assistir esse filme. Não, esse ainda não conheço não. Não, esse eu não conhecia não, Gui. Vou pegar aqui o nome. E é engraçado essa questão de perseguição, né? Porque a própria Bíblia, ela, se eu não estiver enganado, vocês podem estar me corrigindo aí, e o editor corrigir se eu falar besteira, ela fala sobre os bem-aventurados, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, né? Porque deles é o reino do céu. Mas as pessoas não conhecem essas passagens aqui no Brasil. Eu acho que não conhecem, não. E é o que você mencionou, né? Aqui, principalmente agora, a gente passou pela era da teologia da prosperidade e agora a gente está sendo invadido, principalmente os jovens e as novas igrejas aí, pela teologia coaching, né? Essa teoria, o positivismo, que você tudo pode, você é um semideus, você é uma fagulha divina, quase daqui a pouco, né? É a teologia do bem-estar, né? Os caras acham que entram na igreja pensando que é cavaleiro do zodíaco, ele vai subir nas 12 casas e vai chegar com a armadura de ouro daqui a pouco. E aí se chega uma perseguição e falando o contrário, né? Não, na verdade, pode ver, apóstolo Paulo não existe na Bíblia desses caras, né? Apóstolo Paulo deve ser algum frustrado aí, em todos os sentidos, aí, principalmente espiritualmente falando, porque ele só teve perseguição, bofetada, apedrejamento, né? Naufrágio, e no final de tudo ele fala, combati um bom combate. A hora que a perseguição chegar no Brasil, a gente é muito mimado. E Paulo fala muito sobre a questão da tribulação que traz perseverança, né? E que se gloriar, né? Nas perseguições. Cara. Olha que paradoxo, né? Para o nosso pensamento ocidental agora moderno dos cristãos, né? Eu vou me gloriar. Aqui os louvores falam pra gente se gloriar quando estiver lá no alto, lá no sabor de mel, por aí vai. Paulo falou o contrário, pra você se gloriar na fraqueza. Isso. Nossa, nem fala esse negócio. Quando você falou de arrepiar e de louvor agora, a gente tem o trabalho do De Olho na Letra. Nós passamos também por alguns comentários que não aceita o nosso posicionamento, né? Que a gente sempre pede mais música cristã, mas o pessoal nos ataca também, cara. Não é só você não, viu? Fica tranquilo. Você sabe que quando eu era adolescente, primeiro um testemunho que me marcou, que me chamou a atenção para esse lado missionário, foi o Contrabandista de Deus do irmão André, fundador da Portas Abertas. Mas eu peguei muitos livros do meu avô, e um livro que me marcou muito é na verdade é um dos maiores missiologistas, né, do cristianismo, que é o Dr. Oswald Smith, um canadense. E o título do livro era O Fogo Consumidor. Eu fui com aquela mente meio que pentecostal, assim, nossa, deve ser, vou sair aqui chutando o diabo, né? Dando de trivela no diabo. Fogo. E quando eu fui entender o que era o fogo consumidor, que Deus é o fogo consumidor, né? Que na verdade ele defendia muito essa questão. O evangelismo, você tem que levar a verdade nua e crua, né? E Deus é o fogo consumidor que vai consumir mesmo a galera que não se render ao evangelho. E me chama muito a atenção. E o exemplo do Dr. Oswald Smith, para quem não conhece, depois busquem os seus livros, pesquisem sobre a biografia dele, é muito bonito, né? Dr. Oswald Smith, ele se tornou um dos maiores missiologistas do mundo, é um canadense. E ele entendeu
entendeu que justamente o fator da igreja missionária era atender sim as causas locais, mas era se lançar no mundo gentil, né? Era se lançar no mundo de fora e as nações poucos alcançadas. E ele foi rejeitado vez após vezes pela junta missionária. Não, você não pode, não, você não tá pronto, não, você não vai. Aí teve uma hora que ele falou assim, tá bom, já que eu não sou bom o suficiente, eu vou treinar pessoas com o mesmo engajamento e vou enviar. Aí as pessoas que ele iam treinando, os jovens, foi 1, 5, 10, centenas, dezenas, milhares, e ele acabou se tornando o maior missiologista do mundo sem sair de casa, sem sair do Canadá. Justamente que ele falou assim, se o órgão eclesiástico local aqui acha que não é isso o objetivo, eu vou treinar outras pessoas e essas pessoas vão no meu lugar. E é assim que a gente tem que ser, galera. Eu sei que a gente aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala da questão da obra missionária, de atender a igreja perseguida, a gente fica de mão atada para muitas coisas, né? Mas o que você puder, o pouquinho que você puder fazer, já é de grande valia. Tem vários modos de você ajudar, e mesmo se financeiramente ou espalhando isso para que as pessoas saibam, outras pessoas que têm essa condição acabem ajudando, galera, o seu joelho no chão já é poderoso o suficiente para fazer e mover os céus nesses lugares, né? Tem muitos relatos aí, principalmente no mundo muçulmano, lá dentro da janela 10x40, que eu não sei como que cada um de vocês que estiverem escutando aí encaram essas questões milagrosas que acontecem na época moderna, mas tem vários relatos de muçulmanos aí que acordam sonhando, chega a falar pro pai e pra mãe, eu sonhei com Jesus, eles acreditam no profeta Jesus, né? Mas como um profeta. E Jesus falou isso, aquilo, o pai expulsa de casa. E acaba se convertendo através de um sonho, porque a mensagem não se... Aí depois ele acaba buscando algum cristão local, algum apoio. Então eu acredito que tudo isso é resultado de oração, né? Só a nível de curiosidade também, você deve conhecer, quando que você falou aquela do coreano que sai e ele é enviado de volta, não é perseguição, mas uma história que eu acho muito bacana para quem entendeu o que é ser cristão e ir para missões, é aquela história dos moravianos que se deixavam ser vendidos para serem escravos em ilhas onde nunca tinha ido o evangelho, e eles sabiam que nunca voltariam para casa, cara. Olha isso. Cara, que fantástico. E isso isso acho que é coisa do século XVIII, século XIX, se eu não estiver enganado. Bom, já caminhando aqui, já que a gente acabou até falando um pouquinho, né, já entramos aqui na nossa igreja fast food aqui do Brasil, assim, já deu pra perceber que não é igual, mas vamos fazer um paralelo, ô Saulo, do quanto cristão nós aqui somos perseguidos aqui, né? Você falou do mundo, agora vamos olhar aqui pra nós aqui, né? O quanto nós somos perseguidos aqui no Brasil? Na realidade é bem pouco, né? Tem um termo aí que ganhou um certo destaque nos últimos anos, mas foi mais por uma questão política do que religiosa, que é a dita cristofobia. É que hoje a gente vive numa época, principalmente aqui no Ocidente, né, que várias fobias aí acabaram ganhando destaque aí através de militâncias, e a gente conhece como que é o outro lado. E para não ficar para trás, né, quando a gente vê essa injustiça, esse preconceito para com evangélicos, essa forma como nós somos ridicularizados na mídia, em outras coisas, para não ficar para trás a gente falou, então também a gente sofre cristofobia. Só que um ponto que é legal, é que eu não consigo achar uma outra palavra melhor, né, mas não entendam de uma forma literal, mais como uma metáfora, mas tá faltando pro crente do brasileiro ser mais macho, sabe, ser mais casca grossa para essas coisas. Quando a gente lê a história dos mártires, dificilmente se fosse transportado algum mártir ou alguns irmãos da igreja primitiva, ou alguns irmãos da Coreia do Norte, Nigéria, outros locais, se fossem colocados aqui no nosso ambiente no Brasil, e a gente fala, tá vendo aquilo lá, olha que cristofobia, ele vai ficar com muita raiva da gente. A gente vai ficar muito, muito envergonhado. No Brasil, na verdade, teve até um pronunciamento, acho que é por conta desse destaque, né, que a palavra cristofobia acabou tomando nos últimos anos. O próprio secretário da Portas Abertas aqui no Brasil, Marco Cruz, ele fez uma live até alguns meses atrás, e eles deram um pronunciamento, um posicionamento do próprio fundador da Portas Abertas, que é o irmão André, de que
a gente pode estar sofrendo aqui no Brasil um certo preconceito. Tem aquela questão do vilipêndio, né? Intolerância religiosa, alguns atos aí que estão escarnecendo a Bíblia, a pessoa de Jesus, a nossa fé como um todo, mas não se enquadra na questão de perseguição num âmbito mais generalizado. A perseguição, quando eles falam de perseguição cristã, dentre todos aqueles fatores que eu falei, que é como é que é a tua perseguição na tua vida privada, dentro da sua família. Por exemplo, quando você está no Brasil, quando alguém se torna cristão e a família não é cristã, ou é uma família de ateus, você é expulso de casa, você deixa de ter assistência do governo, na comunidade como um todo, a comunidade entra na tua casa para poder te espancar, a igreja é fechada, é incendiada. Não, então a perseguição não se foca em casos isolados de intolerância religiosa, mas é quando o próprio sistema político ou o sistema religioso como um todo, ele acaba tirando a liberdade de você ter acesso à sua Bíblia, ele tira teu acesso a externalizar o teu cristianismo, e são coisas que no Brasil, pelo menos ainda hoje, ainda não acontecem. Então a gente sofre muitas coisas que poderia se enquadrar um pouco mais assim, no nível básico ainda de intolerância religiosa, e algumas coisas de atos de vilipêndio mesmo, né? São questões, no próprio Brasil, por exemplo, a lei, ela te permite ir lá e processar alguém por vilipêndio religioso. Se você vê alguém escarnecendo publicamente da tua fé ou de você por conta da fé, você pode registrar um crime. Ou seja, o próprio Brasil, aqui no Ocidente, a maioria das nações, a lei ela te dá acesso para poder processar as pessoas que cometem esse tipo de coisa. Então, por isso que isso acaba descaracterizando como perseguição cristã. Esses locais que a gente está falando lá na janela 10/40, lá do outro lado do mundo, eles não só não têm acesso às leis, e alguns locais são leis de fachada, como as leis, eles estão direcionados para te proibir de exercer publicamente a tua fé. Então, olha como é totalmente diferente. Então, no Brasil, a gente não sofre a perseguição cristã, tá? A gente sofre alguns eventos locais de intolerância, é que o Brasil, talvez pelo fato da gente não ter, né, de uma forma tão quente e tudo isso, eventos locais ou eventos isolados, a gente acaba super valorizando. Mas, que nem eu falei, a partir do momento que você acompanha o que é perseguição cristã lá fora, isso aqui passa batido, tá? É como se fosse passar com piada, né? Enquanto a gente se ofende aqui e se acha perseguido por piadas de mau gosto, e são de mau gosto, outros locais eles se ofendem porque cabeças estão rolando, né? Nem se compara. Então, uma curiosidade, inclusive, é que a América, como a gente fala muita questão de, parece que lá do outro lado do mundo e Ocidente e outro lado do Oriente, né? Muito se falou desde os finalzinho dos anos 80, nessa questão da janela 10/40 lá. Eles mediam, praticamente ficava se a gente traça a linha do Equador, entre o grau 10 e o 40, acabava ficando lá as nações onde o cristianismo era mais perseguido e era mais difícil alcançar aqueles povos. Desde os anos 80 e 90, falam que mais de 95% dos povos não alcançados estavam nessa janela, né? Hoje, inclusive, já se fala de uma outra janela, a janela verde, que é um pouco mais para baixo, envolve a Amazônia, algumas tribos africanas, algumas florestas lá da Ásia, onde a dificuldade, inclusive, é na própria língua, né? Eles não têm a Bíblia na sua língua local. Mas aqui no Ocidente, a gente vive uma liberdade muito, muito vasta. O único país que está dentro da lista da perseguição religiosa do Portas Abertas, aqui na América, é a Colômbia. E eu sei que isso acaba até meio que assustando as pessoas, falam, mas a Colômbia tem muito na minha cabeça a questão católica, né? Católicos bem tradicionais, e são mesmo. Mais de 90, talvez 95, 96, até mais, uma parcela maior da população da Colômbia são católicos ou evangélicos, protestantes, são cristãos. E ainda assim, eles não só entram na lista da perseguição cristã, como de 2020 para cá, eles subiram mais de 10 posições. E talvez foi uma das mudanças mais drásticas que aconteceram na lista dos top 50 da perseguição cristã, tá a Colômbia. Então, mesmo países de maioria cristã, ainda assim, podem ter uma perseguição bem mais ferrenha. E a curiosidade que eu ia falar é porque não é voltada para uma questão totalmente religiosa, mas é uma questão social. Porque na Colômbia, a gente sabe que tem aquelas militâncias, tem as guerrilhas, né? Tem as Farc, principalmente. Os locais onde as pessoas acabam implantando igrejas e a comunidade acaba se convertendo, eles deixam de ser entregues para serem os filhos guerrilheiros, eles acabam acabando um pouco a questão da corrupção, eles não entram de cabeça nessas militâncias, então acaba atrapalhando o trabalho da guerrilha, então eles acabam perseguindo e matando.
Olha como que no Ocidente é um outro status, né? Enquanto lá do Oriente a perseguição é mais pautada na religião como um todo, aqui é mais nesse campo das ideias, o quanto a gente atrapalha essa agenda progressista do mundo ou da nossa comunidade, né? É mais uma guerra ideológica. Exatamente, mas também Saulo, tem a questão de... No Chile, ano passado, queimaram igrejas, né, durante protesto, manifestação, então acho que a gente tem que ficar de olho mesmo também no que está acontecendo aqui na América do Sul. E o caminho que a gente tem, é por isso que eu falei que eu acredito que mais pra frente chega, mas através de um outro caminho. Enquanto do outro lado do mundo é simplesmente a fé pela fé, aqui a perseguição, eu acredito, ela vai acabar chegando e ficando cada vez mais severa, e vai achar como porta de entrada justamente essa questão da barreira ideológica, né? Por exemplo, lá no Chile as igrejas foram queimadas por uma ideologia, porque a igreja está atrapalhando, que nem na Argentina, né? A Argentina aprovou o aborto aí algumas semanas atrás, e tem igrejas que estão atrapalhando essa questão do aborto. Então, é essa agenda progressista que vai permitir com que acaba se tornando uma onda de perseguição aqui. Mesmo nações como o Brasil, por exemplo, que é nações que são cristãs, Estados Unidos são nações cristãs, a América Central também, a gente tem México, né? A própria Colômbia como um todo, mesmo nós tendo uma maioria cristã, a porta de entrada aqui provavelmente vai ser essa agenda progressista que estão querendo passar com tudo aí. Com certeza. Saulo, cara, eu queria novamente agradecer você pelo bate-papo. Você trouxe aqui conteúdo, sim, de alto nível pra gente que conhece pouco e também para os nossos ouvintes. Eu confesso que eu vou tentar ler mais sobre essa questão de perseguição, porque o que eu vi, o que eu li, o que eu ouvi para estar falando com você sobre esse bate-papo aqui hoje, novamente eu falo, me envergonhou, então que eu tenho uma mudança, né, no meu comportamento como um cristão hoje. Eu gostaria de agradecer você pelo seu tempo aí, eu sei que você arrumou um tempo na agenda pra gente aí. Já vou deixar aí aberto o convite pra mais vezes, tá? Tamo junto. Uma outra live, que você tem muita coisa pra nos oferecer aí. E o que você poderia deixar aí, pra finalizar pra gente aí, o que você poderia deixar aí pra quem nos ouve sobre essa questão de como ser um cristão, perseguido ou não, e o que podemos fazer pra que, como corpo de Cristo, nós que não somos tão perseguidos, possamos também participarmos dessa perseguição e dos irmãos que são perseguidos. Pode parecer um pouco desviado do assunto, mas não é. Dado tudo isso que a gente acabou conversando aqui no final, a gente não tá pronto no Brasil pra acatar uma perseguição aqui, tá? Não ao Brasil e na América como um todo. Parece que tá fugindo do assunto, mas se tem uma coisa que vale a pena a gente continuar investindo, gritando, dando a nossa voz na internet, inclusive o trabalho que vocês fazem é impressionante nesse sentido, é justamente a gente fortalecer o povo debaixo da Bíblia. Tornar o povo, a igreja brasileira, uma igreja mais bíblica, e bíblica realmente, literalmente falando mesmo. É dar a voz aí, a gente combater todas essas heresias, toda essa maré de liberalismo teológico que tem invadido do nosso país, essa questão da teologia cult, que se a gente já estava despreparado para perseguição, todo esse liberalismo que está tomando conta do Brasil e a teologia cult também, é como se deixasse cada vez a gente mais manco para a perseguição que vai acontecer. É trabalho do inferno mesmo, tá? É como se a gente já está despreparado, aí vem alguém e desprepara mais ainda. Então, fora todos os apoios tradicionais, né? Se você pode ajudar financeiramente uma obra com portas abertas, ou ajudar conscientizando mais pessoas aí, ajudar em oração também, a teologia tem um papel fundamental para preparar a gente para essa nova leva, que é justamente fortalecendo essa teologia bíblica, o povo brasileiro e principalmente os nossos jovens. Talvez nós não vamos encarar mais a perseguição, mas os nossos filhos aí, os nossos netos vão ter que estar preparados para isso. E se a gente dá abertura para esse enfraquecimento teológico que a gente tem visto no Brasil, quando chegar, irmãos, é o que você falou, talvez 80% aí vai se submeter
as ofertas da perseguição, e são poucos aí o que vão levantar uma bandeira contrária a ela. A resposta a forma não muda, né? Bíblia e joelho no chão, tá? Bíblia e joelho no chão talvez seja o que falta pra gente aí. Que considerações finais aí? Com certeza, o cristianismo é a religião mais perseguida, né? Isso nunca deixou de acontecer e nem vai deixar de acontecer, mas nós precisamos sempre lembrar de que Cristo venceu tudo isso e nós venceremos com Ele. Sendo perseguidos ou não, nós estaremos com Ele, e essa é a nossa esperança sempre. Eu vou deixar o versículo, Mateus 5, 10 ao 12. Fala o seguinte, ó, pra você que tá nos ouvindo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se o próprio Cristo nos deixou pra gente aceitar a perseguição e que nós somos mais do que felizes quando perseguidos em nome dele, então que nós possamos aprender cada vez mais com os nossos irmãos que sofrem lá fora essas perseguições e que, graças a Deus, ainda não passamos por isso, mas que se precisarmos passar, que nós estejamos, como Saulo falou, embasados biblicamente, fortalecidos na palavra do Senhor, sabendo que nada ocorre sem a vontade do nosso Deus. Amém? Amém. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aí. Abraço. Valeu!